Meu nome é Thomas. E eu sou o Diogo. E o tema de hoje? Gênero do ponto de vista da medicina. Roda a vinheta. Então, gente, algumas pessoas já perceberam e já falaram sobre isso com a gente também, que a gente não aborda muito a questão do gênero como sexo, como medicina, como biologia nos nossos vídeos. É porque a gente realmente não gosta muito dessa classificação, a gente não se identifica com ela, não sente pertencente a essa coisa de sexo, de gênero, de macho, fêmea, né? E quando a gente fala da medicina, o nome do vídeo é Gênero do ponto de vista da medicina. Só que quando a gente está falando de gênero como medicina, ele já automaticamente vira sexo. Sim. Porque a medicina trata o gênero como sexo e fala sobre sexo. É muito difícil a medicina falar sobre gênero. E pra gente entender um pouquinho esse fenômeno, né, é bacana a gente falar um pouquinho sobre a leitura dos corpos. Quando a ciência estava se estabelecendo ainda na sociedade como saber, né, esse saber que a gente tem hoje, ou seja, lá em 1800 e alguma coisa, ou talvez até antes, a medicina ela entendia o corpo da seguinte maneira: um corpo só, dois sexos. Ou seja, o corpo, e a justificativa era muito curiosa, eu acho até engraçada, porque o corpo, ele para ser devidamente evoluído, com calor o suficiente para externalizar todos os órgãos, todos os genitais, ele era o entendido como masculino. Engraçado que essa ciência também era feita basicamente por homens cis brancos, então muito obviamente eles iam achar seus corpos superiores a de qualquer outro. Maravilhosos. Exatamente. E o corpo que não exalava calor o suficiente era um corpo que os órgãos, principalmente os genitais, ficavam internos, que era o corpo que hoje é entendido como feminino. Por que a gente fala de hoje é entendido e como é? É porque tipo, esse corpo que é entendido como feminino, não necessariamente ele é feminino, não necessariamente ele cumpre os padrões de feminilidade, não necessariamente ele tem que seguir isso. É só isso. Isso é um ponto de vista nosso. Quando a gente fala em um corpo e dois sexos, na verdade o entendimento que eles tinham naquela época era mais, eles falavam um corpo e dois sexos, mas era como se fosse um corpo e duas versões. Isso. A feminina, a entendida como feminina seria a versão menos evoluída e a masculina seria a versão finalizada do corpo humano. O projeto top, assim, sabe? O projeto top. E a ideia que eles tinham que ligavam no genital era como assim: o corpo entendido como masculino, ele teve força e teve calor o suficiente para externar o genital, sabe? Para sair o pinto ali, paf, por causa da força e do calor. E o feminino, ele foi fraco e faltou calor, e aí ele não conseguiu. Exatamente. Essa força. Tanto que existem casos, histórias da medicina de corpos que inicialmente eles eram entendidos como feminino e depois eles passaram para o masculino. E tem um especificamente que era uma pessoa que ela foi pular uma poça e ela fez tanta força, mas tanta força, que puf, o genital saiu. Brotou um pinto lá. E a partir daí essa pessoa passou a ser entendida como homem. Isso é muito... E foi uma justificativa que a ciência encontrou. E passado um tempo, conforme as tecnologias e os estudos foram avançando, eles entenderam que esses dois corpos tinham diferenças. Que eles não eram um corpo e dois sexos. Eram dois opostos. Duas coisas totalmente diferentes. E a partir daí passou-se a ser atribuído uma série de papéis nesse corpo que hoje a gente entende como masculino e outra série de papéis nesse corpo que hoje a gente entende como feminino. De acordo com conforme essa ciência foi se firmando, essas ideias foram sendo estudadas e compreendidas, e a gente não está negando todas elas, a gente só não concorda com os papéis atribuídos a elas, houve meio que não uma confusão, mas houve uma discordância. Então, várias pessoas que foram jogadas e atribuídas ao que era entendido como feminino passaram a se vestir e buscar caracteres masculinos para simplesmente não cumprir aquele papel, porque não cabia a ela, entende? E tudo isso a partir de uma leitura anatômica de um corpo. Isso é de uma responsabilidade muito grande. Você atribuir
um umbigo a uma série de questões sociais aí. Mas enfim, depois a gente vai falar Aquela sobre isso. leitura daquele corpo, tipo, inferioriza, sabe, as pessoas com essa leitura desse corpo feminino. E começa a rebaixar elas, sabe? Que aí a gente começa a falar das opressões, da inferiorização e tal. E é por isso que as pessoas queriam fugir daquilo, sabe? Isso. As pessoas com esse corpo lido como feminino, também como inferiorizado, e etc., começavam a se apresentar de uma forma masculina e a se vestir de uma forma masculina para sair dessa opressão, né? E é interessante, principalmente nesse período, por quê? Porque até então não havia essa ditadura de gênero, não havia essa imposição de papéis, e do nada, tipo, porque você tem peitos e você não tem pênis, logo você tem que cumprir esses papéis sociais. E a gente sabe que não é assim. E também é uma coisa muito interessante de falar, é que todos esses estereótipos e esses papéis de gênero que foram dados pela ciência não foi uma coisa tipo pré-estabelecida. Eles tinham embasamentos em estudos feitos em animais, em espécies e não sei o que. Sendo que, tipo, vamos com calma aí, né, gente? Respira aí só um pouquinho. Um outro ponto importante que a gente dá uma discordada assim da medicina é que assim, existem alguns fatores para determinar o sexo de uma pessoa, de um bebê quando ele nasce. E aí eu vou dar 5 fatores, sei lá, de exemplo aqui para vocês. Aí a gente fala, por exemplo, vou levar em consideração o genital, vou levar em consideração os cromossomos dessa pessoa, vou levar em consideração as gônadas que essa pessoa tem, que é uma outra parte que produz hormônio fora do sistema reprodutor, vou levar o sistema reprodutor também em consideração e vou levar a questão dos ossos dessa pessoa, que a medicina explica que existem mais diferenças dos ossos de pessoas determinadas como do sexo feminino e do sexo masculino. E aí a gente pega esses 5 fatores e aí eu vou dar alguns exemplos para, tipo assim, a medicina não entrou, tipo, todos os médicos, todos os estudos da medicina não entraram num acordo de quantos e qual a importância desses fatores e de quantos desses fatores uma pessoa precisa ter para ser de um sexo, para ser de outro ou para ser considerada como intersexo. Então o que acontece? Às vezes a gente tem uma pessoa que, por exemplo, assim, ela nasceu com um genital que é um pênis. Aí você vai ver o órgão reprodutor interno dela e não tem nenhum órgão. Aí você vai ver o cromossomo dela e é XX. E aí você vai ver os ossos dela e são considerados como femininos. E aí você vai ver as gônadas dela e ela produz testosterona. Tipo, os fatores são discordantes, entendeu? Não são todos os fatores considerados do sexo feminino, não são todos os fatores considerados do sexo masculino. O que vai ser feito com essa criança, sabe? Tipo, vai ficar na dependência da interpretação do médico, que pegar esse caso e que for passar esse sexo dessa criança. Porque não existe um consenso entre tudo. E a partir desse papel, dessa definição dada por esse médico, toda uma estrutura vai se estabelecer ali de papéis de gênero, de sociedade, de expectativas. E não necessariamente a pessoa quer aquilo, não necessariamente a pessoa pretende cumprir com aquilo, na verdade tudo, né, é muito subjetivo. Então é de uma responsabilidade muito grande e é preciso que isso seja discutido e tenha um debate mais aprofundado, porque a gente está falando de vidas, de pessoas. Para vocês terem ideia, o mais próximo que eu cheguei dessa definição foi especificamente do genital, que eu vi um estudo que falava que o genital, que tem um tamanho de até 1,2 centímetros, que é 1 centímetro e 2 milímetros, ele é considerado como um genital feminino. E um genital que tem tipo 1,3 milímetros, ele já é considerado como masculino. Então, quer dizer, talvez por 1 milímetro, essa pessoa vai ser considerada do sexo masculino, e aí toda essa coisa que o Thomas estava falando, de toda essa expectativa, toda essa leitura, de toda a vida dela vai ser embasada em 1 milímetro, sabe? Então, eu acho que por isso que essas definições assim da medicina não me contemplam tanto. Porque eu acho que falta uma definição mais concreta, talvez, disso, porque talvez ela não exista, sabe? É importante a gente pensar sobre isso. E uma coisa que é muito importante da gente pontuar é que a gente não está negando o valor que a medicina tem, a gente não está diminuindo a medicina. Gênero é isso aqui e ele pode ser interpretado de várias maneiras. A medicina interpreta dessa forma que a gente não se sente contemplado. Ponto.
Não é que a medicina não presta, não é que a medicina... Não é isso, a gente só não se sente contemplado com ela. Mas graças à medicina também a gente consegue fazer o nosso acompanhamento hormonal, a gente faz cirurgia. Entendeu? Tipo, então não é anulando, a gente não está negando a medicina, nem anulando ela. Até porque a gente não tem nem poder para isso. A gente só está falando que não concorda. Só isso. E outra coisa, existem interpretações e interpretações, sabe? Eu já conheci tipo, médicos maravilhosos que entendem os estudos da medicina como sexo, etc. E entendem as questões de gênero, a construção social que existe em cima do gênero e todas as opressões, etc. Tipo, já conversei muitas vezes, já tive papos maravilhosos com médicos muito bacanas que entenderam, manjam muito sobre transexualidade. E já tive médicos babacas que me atenderam e falaram que, pra mim você sempre vai ser fêmea, tipo, sabe, como se eu fosse um animal, assim mesmo, e eu acho que isso tem mais a ver com a pessoa do que com o estudo em si, sabe? Exatamente. A medicina tá aí, é uma ferramenta muito bacana, você pode pegar, você pode utilizar ela de várias formas. A única coisa que a gente está falando é que a gente, eu e o Thomas, que estamos aqui fazendo esse vídeo, a gente não se identifica com essa coisa de sexo biológico, sabe, tipo, eu não seria uma pessoa que falaria pra vocês que meu sexo biológico é feminino ou masculino, não seria eu, não falaria. Só que aí a gente tem que entender também que tem uma outra coisa que eu sempre gosto de trazer. A gente tem o que a gente luta, o que a gente busca, né? Que seria esse entendimento por todos, do gênero, da construção do gênero, e a gente tem o que a gente vive. Entendeu? Então muitas vezes tem alguém que vai chegar em mim, eu imagino que o Thomas também já tenha passado por isso, que vai falar, então você nasceu menina, sabe, de acordo com tudo que a gente entende, que a gente sabe que a gente não nasceu menina, e a gente tem toda uma explicação sobre isso e tal, só que às vezes a gente tá cansado e a gente só fala, E se vocês soubessem a quantidade de vezes que a gente passa por isso, tipo... Aliás, que a maioria das pessoas trans passam, é extremamente cansativo, sabe? Se você gostou desse vídeo, não esqueça de se inscreve no nosso canal, curte esse vídeo aqui, comenta aqui pra gente o que você achou do vídeo, o que você acha desse assunto, o que você já passou aí como pessoa trans no meio da medicina, como travesti no meio das questões da biologia da medicina aí. E bora compartilhar esse vídeo aí, conversar, bater um papo. Por favor, sugestão de tema deixa aqui também. Muito obrigado e até semana que vem. Tchau. Agora foi. Um minuto. Senhor Jesus